E aí galera, vamos para mais uma videoaula e agora o tema é Japão. Então preste atenção nas dicas. Bom, então começamos a nossa videoaula sobre o Japão. Japão que é conhecido como um país arquipélago, por possuir aproximadamente 4.000 ilhas. Na maioria dos casos são ilhas bem pequenininhas. Agora, se for analisar o território japonês como um todo, eu vejo que existem 4 ilhas maiores: Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu, onde está a maior concentração populacional. Agora, eu tenho 378 mil quilômetros quadrados de extensão. Território bem pequeno. Se nós pegarmos aí, compararmos com o estado de São Paulo aqui no Brasil, eu tenho 248 mil quilômetros quadrados. Dá para ver que o território inteiro do Japão é um pouco maior do que São Paulo. Se eu comparar com Minas Gerais, que tem 586 mil quilômetros quadrados, eu vejo o quão pequeno o território japonês é. Esse território está interligado com uma série de túneis e pontes, que facilitam a mobilidade dos japoneses. A economia é concentrada principalmente na área litorânea, então indústrias, empresas, o comércio, a população toda na área litorânea. Bom, com uma população de aproximadamente 127 milhões de habitantes, se eu comparar aí com o Brasil, que tem 207 milhões de habitantes, eu vejo que o Japão é menos populoso que o Brasil, sim, mas não é uma população pequena. O Japão está entre as 10 maiores populações do mundo. Então eu tenho muitos habitantes no seu território. E por isso ele é considerado densamente populoso e povoado. Populoso porque está entre as 10 maiores populações do mundo. Então populoso se refere à população total de um país. Povoado porque, se eu dividir a população pela sua área, eu chego ao número de 347 habitantes por quilômetro quadrado. É um número grande. Se eu considerar algumas regiões mais povoadas do território japonês, esse número sobe de 1.000 a 6.000 habitantes por quilômetro quadrado. Comparando aí ao Brasil, que tem uma população de 24 habitantes por quilômetro quadrado, eu vejo o quão povoado o Japão é. Então eu tenho uma concentração muito grande da população dentro do seu território, certo? Outro assunto interessante aí sobre o Japão é que eu tenho 40 vulcões ativos, na área central montanhosa. Então olha só, uma população grande e ainda eu tenho essa presença de uma cadeia montanhosa na área central com 40 vulcões ativos. Isso aí força com que eles se concentrem ainda mais na região litorânea do território. A população majoritária é urbana, está concentrada em cidades como Osaka, Yokohama e Tóquio, a sua capital. Então tem uma concentração muito grande nas cidades. Os Shinkansens são trens balas que acabam aí interligando essas cidades, chegando aí aproximadamente a mais de 300 km por hora, eles aceleram essa mobilidade dentro do território. Bom, as moradias no Japão, muitas vezes, por conta dessa concentração populacional, elas estão um pouco afastadas das áreas de trabalho dessa população. Então, muitas vezes, quando existe um deslocamento dessa população para as áreas de trabalho, esses trabalhadores, quando saem mais tarde do seu trabalho, eles acabam tendo a opção de ficar em hotéis cápsulas, que muitas vezes estão localizados próximos aos seus trabalhos. Dá para ver que é um lugar aí não tão grande assim, com espaço para cama, tem uma televisão, um ar-condicionado. Então eles passariam a noite nesses hotéis cápsula e no dia seguinte voltariam para o seu trabalho, que está localizado mais próximo desses hotéis cápsulas. Isso por conta aí, da falta de espaço. Uma das soluções que eles encontraram foi exatamente essa: criar esses hotéis cápsulas. Bom, o próximo ponto da nossa videoaula é falar isso sobre um problema que o governo está tendo com a sua população. E que problema é esse? A baixa natalidade.
Uma baixa natalidade, ela acaba aí fazendo com que haja menos trabalhadores, e isso impacta diretamente a economia do Japão, né? O aumento da expectativa de vida também é outro problema que o Japão precisa analisar com muita seriedade, né? Uma vez que o governo passa a ter mais gastos com a previdência. Isso é um problema que afeta o mundo todo. A baixa natalidade está ligada principalmente à entrada das mulheres no mercado de trabalho e uma educação de qualidade. Então as mulheres já não querem ter tantos filhos assim mais, uma vez que elas estão mais focadas no mercado de trabalho. Se nós formos analisar aí as pirâmides etárias japonesas, nós vamos perceber que existe uma evolução, né, em relação à questão da natalidade. Em 1950, eu tinha uma alta natalidade, 0,5 anos, né, a base alargando. Em 2004 e 2050, eu estou vendo uma tendência cada vez mais, né, de uma menor natalidade, né. Uma das soluções foi atrair os nipo-brasileiros, né, os descendentes japoneses que aqui chegaram para o Japão. Então, suprindo aí a necessidade de mão de obra. Finalizamos assim a nossa primeira videoaula sobre o Japão.